casa, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que está nos assistindo, que Deus possa iluminar a tua vida, que Deus possa iluminar o seu dia ou a sua noite quando você estiver vendo o nosso culto. Eu queria agora ler uns versículos com vocês, ler a palavra de Deus. O primeiro versículo está em João 8:12, que diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E o outro versículo está em Mateus 5, do 14 ao 16, que diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a num lugar alto, apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus é a luz do mundo. Quando nós decidimos seguir Jesus, Ele ilumina aquela escuridão que nós seguimos. Ele ilumina os nossos caminhos. Jesus é a verdade que se tem que seguir. E quando nós seguimos a verdade, nós também somos luz para aquelas pessoas que não seguem os caminhos do Evangelho. Que nós possamos ser luz para esse mundo, assim como Deus é a luz nas nossas vidas, nós possamos ser em vida das outras pessoas. Que possamos agora glorificar e honrar o nome do Senhor com os louvores, e que esse culto possa ser uma bênção para cada um de vocês. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor nessa tarde, amém? Abriste os meus olhos e tua graça, tua salvação, chamaste pra ser teu. Mas vivo por mim, sou a luz do mundo que brilha em ti. Glória da casa de Deus Pai, pois tu és quem tem poder, e a tua glória enche o meu ser, e faz tudo novo brilhar em mim, ó luz da salvação, Jesus, Jesus. Tua glória enche o meu ser e faz tudo novo brilhar em mim, ó luz da salvação, Jesus, pois tu és quem tem poder, e a tua glória enche o meu ser e faz tudo novo brilhar em mim, ó luz da salvação, Jesus, Jesus. Jesus.
maravilhoso. Nós somos a luz nesse mundo. Que a luz do Senhor possa realmente estar brilhando no nosso coração para as outras pessoas. Amém? Agora nós vamos estar passando para você a programação desta semana. Todas as segundas-feiras, às 19h45, nós, os adolescentes, estamos juntos no Skype com um Bible Link. Então, venha participar. E todos os dias nós estamos lendo um capítulo da Bíblia. E está sendo muito bom. Estamos lendo sobre Mateus e estamos explorando cada vez mais sobre a vida de Jesus e os seus ensinamentos. Então, se você é adolescente, converse com a gente, que a gente vai colocar você no grupo para você estar participando. E todas as terças-feiras, às 20 horas, nós estaremos na célula dos adolescentes, conversando sobre temas variados. Então, venha participar com a gente. Amém. Ela falou dos avisos da semana e eu agora vou falar das programações do mês de novembro e um pouco daquilo que nós temos feito. Começando primeiro pelo podcast. Às quintas-feiras nós temos o nosso podcast e nós estamos agora falando sobre um novo tema. O Fruto do Espírito já acabou, se você ainda não viu. Está lá no YouTube os vídeos que nós fizemos com o pastor Marcelo e com o pastor Ivaldo. Se você ainda não viu, está lá. Ou se você prefere ouvir, também temos no nosso Spotify. É só colocar lá Fusion Me Martins, que você vai encontrar logo. E nós agora temos falado sobre as parábolas que estão escritas no livro de Mateus 13. E tem sido uma bênção. Mais uma vez, o pastor Ivaldo tem trago assim, uma visão tremenda daquilo que aquela mensagem nos traz para nós. E eu convido você a estar assistindo conosco. Mais uma vez, se você prefere em vídeo, nós temos no nosso YouTube disponível. Mas se você também prefere só ouvir, temos no Spotify também o áudio do podcast sobre as parábolas do reino, escrito em Mateus 13. E nós, no dia 28 de novembro, vamos ter a nossa célula ao ar livre. Nós estamos sempre postando coisas nas redes sociais, por isso, se você achar melhor, você pode nos seguir lá no Facebook ou no Instagram, para você estar atento, se você quiser participar. Eu chamo você a participar com a gente, porque é uma bênção. E todos nós estamos ansiosos, porque nós temos tido célula online e está sendo, assim, eu não digo chato, né? Mas é mais fácil de distrair. E com essa agora que nós vamos ter ao ar livre, eu acho que vai ser uma bênção. Então eu convido você a participar. Se você quiser vir, manda-nos mensagem no direto, no Instagram ou no Facebook, que nós estamos respondendo a vocês. E no dia 5 de dezembro, nós vamos ter a nossa Noite de Talentos. Possivelmente, se as novas regras do governo não mudarem, nós vamos estar tendo aqui a nossa Noite de Talentos. Então, mais uma vez, né, nas redes sociais, fiquem atentos. Mas se você também quiser vir participar, como eu já estou dando aqui com antecedência para você se programar e pode vir aqui mostrar o seu talento para nós. Amém? Lá em Êxodo, no capítulo 19, versículo 16 e 20, diz assim: Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo, e a fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. E o Senhor chamou Moisés para o alto do monte e Moisés foi até lá. Nessa passagem a gente pode ver quão poderosa era a presença de Deus sobre aquele lugar. E diante daquela cena, até é perceptível que o povo tivesse medo daquilo tudo que estava acontecendo e tivesse medo de se aproximar. Só que no final a gente vê que o Senhor chamou Moisés e Moisés foi. Isso não quer dizer que Moisés não tinha medo de ir até lá, mas isso significa que mesmo com medo ele confiou no Senhor e ele decidiu obedecer, porque ele era íntimo de Deus, porque ele queria ter um relacionamento com o Senhor. Muitas das vezes a gente terceiriza o nosso relacionamento com Deus e a gente acaba dependendo, se calhar, dos cultos, dos nossos líderes, pastores, para que a gente possa se achegar até Deus. Mas nessa passagem a gente vê a importância que é nós realmente nos achegarmos a Deus e termos um relacionamento pessoal com o Senhor. Nessa música que nós vamos cantar agora, ela fala que nós vamos subir o monte que muitos desistiram e vamos ficar lá até que o Senhor venha. Muitas vezes a gente se coloca no lugar de oração e no lugar secreto e a gente está ali orando, lendo a palavra e parece que o Senhor não fala conosco, parece que nada acontece e a gente desiste.
Mas a gente não pode desistir, a gente precisa persistir, porque mesmo se nós não sentimos, o Senhor está ali e Ele está ouvindo a nossa oração e Ele está ali conosco. Então, o meu desejo para todos nós, para essa juventude, é que nós realmente entendamos isso e a importância de termos um relacionamento com o Senhor e perseverar diante de todas essas situações, amém? Não entra, estrada que corre pro mar, vento que abre o caminho é você. É você. Nuvem que aponta o destino, mesmo que cobre o passado. Estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você, e eu também vou subir mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo
dizer, Moisés, suba em meu lugar e faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, e eu também vou subir. Fala galerinha, paz do Senhor a todos. Quero cumprimentar e dar as boas-vindas a você que está nos acompanhando, a você que está nos acompanhando agora na hora do culto. Que Deus seja com você, que Deus abençoe cada um de vocês, que a paz do Senhor esteja sobre o vosso lar neste momento. Aqueles que vão nos acompanhar depois, que vão nos ver, também o meu desejo é que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus abençoe a família de cada um de vocês. Nesse momento onde nós não estamos podendo, ter o nosso culto presencial por conta das restrições do governo, nós vamos estar nesse período fazendo cultos gravados, está lançando nas nossas plataformas, no Facebook, no Instagram, no YouTube. E você que nos acompanha, continua aí nos acompanhando, ativa lá o sininho, se inscreve lá nos nossos canais, começa a nos seguir lá no Instagram, no Facebook. Sempre tem coisa nova, sempre está tendo coisa boa, textos bíblicos, sempre coisas maravilhosas para nossa edificação. Nós já passamos por um período agora de louvor, tivemos um período onde nós falamos das nossas atividades semanais, das nossas atividades mensais, e agora nós vamos estar entrando no período da palavra. Nós vamos estar entrando no período onde vamos estar falando um pouco da palavra de Deus, um pouco da revelação do que Deus tem nos entregado. Então eu queria que você agora parasse o que você estivesse fazendo, sentasse, prestasse atenção. Se tiver uma caneta ou algo do tipo, um caderno para você estar assinando, está anotando, anotando as referências, está anotando tudo que vai ser dito, os textos e alguma frase que te chama atenção. Se você vai estar nos vendo agora ao vivo, às 19h, você tem aí a liberdade de estar comentando nos nossos comentários, no YouTube, no ao vivo, Nós vamos estar lá acompanhando vocês, e que Deus os abençoe, que Deus abençoe cada um. Eu te desafio a estar compartilhando isso com seus amigos, com seus parentes, com pai, mãe, filho, filha, tio, avô, avó, todo mundo que você ama, que você gosta. Compartilha esses vídeos, compartilha esse culto, compartilha essas palavras que temos tido. Eu quero primeiro orar. Nós vamos estar orando primeiro para esse momento, o momento da palavra, para que Deus abençoe, para que a palavra venha como uma flecha no coração de cada um. Pai, eu quero louvar e engrandecer o Teu nome, te adorar, te exaltar por tudo que o Senhor tem feito, te agradecer, ó Pai, pela oportunidade, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, pelas ferramentas que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Muito obrigado. Eu agradeço ao Senhor pela vida dos nossos pastores, pela vida de cada um que vai estar vendo agora. Peço ao Senhor que venha, Pai, abençoar, ó Pai, a cada um de nós, a cada um que está aqui participando, a cada um que vai estar ouvindo. Que o Teu nome, ó Pai, somente o Teu nome venha ser proclamado, venha ser glorificado e exaltado, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, eu te louvo e te bendigo, Pai, por tudo. Muito obrigado. Amém. Nós vamos entrar aqui na palavra. O texto e o tema dessa palavra é foco, força e fé. Quem nunca ouviu essa frase? Quem nunca viu no Facebook, Quem nunca viu lá no Facebook essa frase? Para os trabalhadores, para os imigrantes então, que estão fora de suas casas, estão aqui trabalhando, passam uma vida bem penosa, trabalhando, conquistando os seus bens. Muitos de nós vai ver, ele vai lá, foca, posta uma foto e coloca foco, força e fé.
pelo poder do meu trabalho. Conquistei o meu carro, e aí ele coloca uma foto e posta foco, força e fé. Tá trabalhando? Tirou uma fotinha, coloca lá, foco, força e fé. Tá na academia, né? Aqueles que querem ficar fortinho, bonitinho, corpinho igual o do Rodolfo, vão colocar lá assim: foco, força e fé. São 3 palavras muito conhecidas hoje no mundo. É um lema, né? Um lema que tomou hoje a trajetória de muitos jovens que estão trabalhando, muitos jovens que estão conquistando as suas coisas. Eu queria te desafiar a abrir a sua Bíblia junto comigo. Nós vamos estar lendo o texto que fica em Mateus, capítulo 14. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 28. Vamos ler até o 32. Respondendo-lhe Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Nós vamos ter eu queria falar aqui com vocês primeiro acerca do contexto, o que aconteceu até nós chegarmos a este momento. Jesus, junto com seus discípulos, alimentam 5.000 pessoas. Eles estão sobre o monte, sobre o campo, e 5.000 pessoas são alimentadas. Jesus então manda que os seus discípulos atravessem para a outra margem do lago de barco e fica naquele local para despedir a multidão. E assim que Jesus despede a multidão, a Bíblia diz que Jesus ele continua lá ainda sozinho. Então só na vigília da noite, ou seja, só ao fim da noite, Jesus ele desce para ir ter com os seus discípulos. Só que a Bíblia ela nos relata que os discípulos, o barco onde eles estavam já estava longe da margem. E como existia um vento forte, um vento que era ao contrário, a Bíblia vai falar um vento contrário, era um vento que agitava o mar. Eles começaram a ter medo, porque o vento fazia com que o mar tivesse muitas ondas, e isso agitava muito o barco, e eles acabavam por ter medo de afundar, medo de que acontecesse alguma coisa. Então no meio disso tudo acontece algo inesperado, no meio da escuridão. Eu não sei se você já alguma vez foi na beira do mar de noite. Quando você olha pro infinito, para a escuridão, você só vai ver mar, você só vai ver escuridão, você só vai ver essas coisas. E eles no meio daquela escuridão, um vento forte, muitas ondas, eles veem alguma coisa, eles veem algo diferente. É alguém vindo sobre o mar, é alguém andando sobre o mar, é alguém passando sobre as ondas agitadas não atrapalhavam que ele viesse sobre o mar. E eles então, a princípio se assustam, pensam até ser um fantasma, mas Jesus grita-lhes que não era um fantasma, era ele. Aqui eu quero entrar no primeiro ponto. Se você for regressar um pouco na história, antes de Mateus, no livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, até Mateus, nós temos um período de 400 anos onde a voz de Deus se cala, onde Deus não fala com o seu povo. Deus fica 400 anos sem falar com o seu povo. Então, quando se inicia esse período do Novo Testamento, lá com João Batista,
O povo já era um povo que não estava mais acostumado a ouvir diretamente a voz de Deus. Era um povo que não estava já não estava acostumado a ver milagres, porque Deus ele já não falava com o seu povo, Deus ele já não vinha no meio do seu povo, Deus ele já não usava de profetas para fazer as coisas que ele fazia lá no Antigo Testamento, no meio do seu povo. E aí nós vamos ver que vem João Batista, e a Bíblia fala que a pregação de João Batista, ela não era uma pregação assim, que vinha contextuada por milagres. A pregação de João Batista era uma pregação que levava e chamava o povo ao arrependimento. A Bíblia não relata em João Batista esses milagres. Ele vem somente para abrir o caminho para aquele que haveria de vir. E esse é Jesus. Quando Jesus entra em cena, quando ele inicia o seu ministério, o povo começa a ver algo que não se via há muito tempo: milagres. Coxos eram curados, surdos passavam a ouvir, cegos começavam a ver, mortos ressuscitavam. É o povo que não estava habituado a isso, fica então admirado que Jesus faz, pois aquele povo, eles tinham vidas normais, era um povo religioso. A lei e os costumes, a tradição, era o que reinava nesse povo, era o que reinava no meio desse povo. Viviam como cidadãos dessa terra, como cidadãos que se preocupam com as coisas dessa terra, e por isso eles se surpreendiam tanto com o que Jesus fazia, porque eles eram cidadãos dessa terra. Eles procuravam as coisas e se preocupavam com as coisas e com os bens dessa terra. E aí Deus começa uma revelação poderosa para mim em cima disso, sobre essa geração. Nós temos visto essa geração, que é uma geração que se preocupa e que busca as coisas dessa terra, uma geração que está se desacostumando a viver o sobrenatural de Deus, uma geração que vive como pessoas dessa terra. No livro de Filipenses, no capítulo 3, o versículo 18, Paulo vai nos descrever algo maravilhoso. Ele vai falar assim: olha, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Deus ele está nos orientando aqui, através de Paulo. Nós não somos cidadãos desse local, nós não vivemos para as coisas terrenas. Jesus ele é claro em dizer: não acumuleis tesouros na terra, acumuleis antes tesouros no céu. O escritor aos Hebreus, no capítulo 3, o versículo de número 1, ele vai dizer assim: olha, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Colossenses, o capítulo 3, Paulo também vai estar descrevendo algo maravilhoso. Portanto, se fostes crucificados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto,
onde Cristo vive assentado à direita do Pai. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Irmãos, não é tempo de vivermos como se fôssemos cidadãos dessa terra. É tempo de nos ligar a Cristo. É tempo de buscar a Deus. É tempo de começar a viver uma vida sobrenatural. Jesus nos ensinando e nos instruindo a orar. Ele nos instrui que oremos e falemos que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Jesus, ele vai também falar que tudo que nos ligar, que a gente ligar aqui na terra, também será ligado no céu. Então Jesus, ele está nos instruindo, ele está nos mostrando que nós não podemos viver, não podemos buscar as coisas deste mundo, não podemos viver como vivia aquele povo. Jesus está mostrando uma geração que vem se acostumando a isso, mas ele está nos clamando, nos chamando a viver uma vida diferente, uma vida de cidadãos dos céus, uma vida de cidadãos celestiais. Observe bem a revelação que Jesus começa a me entregar acerca disso. Irmãos, foi muito poderoso. Eu sentia no dia a presença palpável de Deus no meu quarto. Ele começou a me mostrar coisas maravilhosas, porque ele começou a mostrar Jesus vindo. E nesse texto enfatiza isso, vendo Jesus. O povo então, no meio da escuridão, no meio da vida morna, no meio de não viver como cidadãos dos céus, eles veem Jesus. Essa geração, então, ela começa a ver Jesus. Jesus então, ele se apresenta a essa geração. Ele fala que é Ele. Ele fala quem Ele é. Jesus, ele se apresenta a essa geração. Jesus, ele está se apresentando à nossa geração. Jesus, ele está se apresentando à geração que estava vindo antes de nós e que estava se desacostumando a viver uma vida. E Pedro, quando ele vê Jesus, observe bem que isso é muito poderoso. Ele fala: Senhor, agora que eu te vejo, se é mesmo o Senhor, permita que eu vá até o Senhor. Olha que profundo, irmãos. Pedro, ele agora que ele vê quem é Jesus, ele vê que Jesus, ele é o poderoso, ele é o dono do poder, ele quer experimentar desse poder. Ele pede para que vá até Jesus, que é o que acontece com muitos hoje. Muitos que estão aqui dentro, muitos jovens têm vivido isso, muitos adolescentes têm vivido isso. Eles veem o poder, os milagres, veem que Jesus é o Todo-Poderoso e que pode tudo. Então isso acende uma chama que faz querer ir até Jesus. É como a parábola do semeador que nós estudamos essa semana, quando ele lança a semente e ela cai sobre as rochas. A pessoa até recebe ali algo e vai com felicidade. Mas aí vem o ponto crucial dessa mensagem. É o ponto que eu quero que vocês entendam. É o ponto que Jesus me disse que é o ponto crucial de tudo isso, de tudo que nós estamos vivendo hoje, de tudo que nós estamos experimentando hoje, que é essa parte do versículo. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir. Infelizmente, Pedro, ele perde o foco. Pedro deixa de olhar para Jesus e começa a reparar nas coisas do lado, os ventos, as ondas. E então ele tem medo e começa a afundar. Pedro, ele começa a olhar o que está se passando ao seu redor. Pedro começa a reparar naquilo que está passando em sua volta. E Pedro então, ele tem medo. E aí
Deus começa a me mostrar algo nessa geração. Essa geração que vem perdendo há um tempo o seu foco e olhando para os lados. Uma geração que tem medo. Uma geração que tem deixado tudo tirar o seu foco. Uma geração que tem medo de não se casar. Uma geração que tem medo de não arrumar um namorado. Uma geração que tem medo de não ser aceito onde está, por ser cristão, ou por ter alguma coisa que, algum defeito físico, ou alguma coisa que não chama a atenção. Eles têm medo de não ser aceito no ambiente onde eles estão. Uma geração que tem medo das doenças. Uma geração que tem medo de morrer. Uma geração que parece estar com medo de ir para o céu. Uma geração que tem medo de ficar sozinho. Uma geração que, quando começa a olhar aos seus lados, começa a buscar em outras coisas. Uma geração que tem se perdido nas redes sociais. Uma geração que tem idolatrado pastores. Uma geração que tem idolatrado pregadores. Uma geração que tem perdido o seu foco em Jesus. Uma geração que tem buscado em pregadores, em pregações que aliviam a sua alma, em pregações que vão trazer um conforto para ele, em pregações que vão trazer um alívio para ele, e perdem o foco. Uma geração que não lê Bíblia. Uma geração que perde 2, 3, 4 horas vendo vídeos de pregadores famosos na internet, que muitas das vezes vão falar coisas que não são bíblicas. E uma geração que engole tudo que é dito. Uma geração medrosa, que está com medo dessa doença que está vindo sobre o mundo. Uma geração em que homens e mulheres são mais, como eu posso falar, estão acima de Deus, são seus deuses. Olha o que Paulo fala em Filipenses, no capítulo 3, o versículo 12. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, que é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mantenha o foco, irmãos. Olha o que Jesus fala em Mateus, em seu sermão escatológico, Mateus, o capítulo 24. Olha o que ele fala, irmãos. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da tua consumação do século, E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Irmãos, não é tempo de ter medo dessas coisas. Isso tem de acontecer, isso vai acontecer, mas é um sinal que o nosso Jesus está vindo. É tempo de manter o foco nele, é tempo de nos focar em Jesus.
tempo de focar no que Ele tem para nós. É tempo de focar na tua palavra. É tempo de colocar Jesus acima de tudo. Olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 19, versículo 16. Nós vamos ler do 16 até o 20. E depois vamos ler Mateus 19, 29. Capítulo 19, versículo 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem rico ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. No mesmo capítulo, versículo 29, olha o que Jesus fala: E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Eu não sei aonde está o seu foco, mas se o seu foco hoje não está em Jesus, se você hoje está olhando ao seu redor, se você hoje está olhando para todas essas coisas e sente que está afundando, eu tenho uma palavra de Deus para você. Quando Pedro começa a afundar, ele clama a Jesus, ele clama por ajuda. Jesus não tinha saído dali, Jesus continuava ali, Jesus continuava o caminho até chegar aonde eles estavam. Pedro é que parou e começou a afundar. E aí Deus começou a me falar sobre isso. Ele falou: vem aí o alívio, pois nessa geração Deus começa a levantar guerreiros que clamam, que estão clamando cada vez mais, cada dia mais. Irmãos, enquanto eu orava por essa pregação, enquanto eu orava durante essa semana, no meu período de oração que eu tenho feito das 7 às 8, se você não está, busca lá o relógio de oração que nós temos feito. E eu, no meu período de oração, enquanto eu clamava, Deus me tomou em uma visão muito poderosa, e eu via o globo terrestre, e ao redor do globo eu via um fogo intenso, e Deus me mostrava, e Deus falava comigo: vê esse fogo, esse círculo que está se tornando ao redor do mundo. É o meu povo que me clama, é o povo que clama o meu nome, é o povo que tem se levantado, são os guerreiros que têm se levantado, e esse fogo vai se alastrar, e nós vamos viver algo novo, irmãos. Nós vamos viver, Jesus está vindo aí, irmãos, Jesus está chegando. Se você é um desses guerreiros que clame, não cesse de clamar. Se você é um desses que está se afundando, eu te desafio a começar a clamar agora, começar a clamar por Deus, começar a clamar por Jesus. Jesus está aí, Jesus está vindo. Clame mais alto, clame cada vez mais, não cesse de clamar, não cesse de clamar. A palavra que Deus hoje põe em meu coração para falar com você é essa: eis que venho sem demora, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, irmãos,
Ei, jovem, você que está vendo esse culto, ei, irmão, você que está vendo esse culto, Jesus está vindo, não se desanime, não olhe para o lado, clame cada dia mais, mantenha seu foco, sua força e sua fé nele, deixe as coisas desse mundo para trás, não olhe para os lados e clame: Maranata, 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 vem, Senhor Jesus. Que Deus os abençoe, que Deus seja com cada um de vós. Eu queria neste momento fazer uma oração, queria te desafiar a se ajoelhar, ou a ter ou a sair de um ambiente onde você está e ter um momento agora exclusivo, você e Deus, de oração, a se pôr como um guerreiro, a se pôr à disposição como um guerreiro, a buscar isso, a clamar. Aprenda como nós perdemos o foco, a força e a fé vai junto. Então é tempo de clamar. E eu queria te desafiar a isso nesse momento, a clamar a Deus, a clamar a Ele. Eis que venho sem demora. Jesus está vindo, irmãos. Jesus está vindo, irmãos. Vem um tempo novo sobre a igreja. Vem um tempo novo sobre a igreja. A igreja vai viver um avivamento poderoso. Por isso eu te chamo agora a fazer isso comigo. Vamos clamar, vamos clamar a Deus. Vamos pedir o socorro de Deus. Vamos pedir o socorro a Jesus. Somente Ele pode trazer esse socorro. Somente Ele pode trazer esse alívio. E assim que nós terminarmos essa oração, nós vamos estar ouvindo mais um louvor. E vamos, assim que acabar esse louvor, estar encerrando esse culto. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus seja com cada um de vocês. E lembre-se, mantenha o foco. Pai, eu quero louvar e adorar o Teu nome, te agradecer por mais essa palavra, te agradecer porque o Senhor tem falado conosco, porque o Senhor tem nos corrigido, Pai, porque o Senhor tem nos disciplinado, e a Tua palavra diz que o Senhor disciplina aquele que o Senhor ama. E por isso eu te agradeço, eu te louvo, eu te bendigo, exalto ao Senhor, exalto ao Teu nome. Clamo ao Senhor pela vida de cada um que está, ó Pai, neste momento vendo esse culto, por cada um que tirou esse momento agora, Pai, está ajoelhado, orando, te buscando. Senhor, ouve a nossa oração. Senhor, socorre-nos. Jesus, socorre-nos. Socorre, Pai. Levanta essa geração. Levanta essa geração, Pai. Cada vez mais guerreiros, começa a despertar, ó Deus, essa juventude. Começa a despertar a Tua noiva, a Tua igreja. Começa a despertar, ó Pai, a trazer o despertamento para o clamor mundial. Começa a tomar agora cada nação em Tuas mãos. Ó Espírito Santo, começa a tomar agora cada nação, cada missionário, cada pastor. Começa a trazer força, Pai. Começa a trazer neles o foco novamente. Ó Espírito Santo, desperta a Tua noiva, desperta a Tua igreja, desperta, ó Espírito Santo. Em nome de Jesus eu te clamo, em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai, amém, Deus. Deus nos
abençoe. Lembre, vai estar aparecendo aí sempre nas nossas redes sociais. Vai lá no nosso Instagram, no nosso YouTube. Essa palavra é uma palavra de Deus para essa geração. É uma palavra de Deus para o seu coração, para o coração de muitos que estão perdidos. Compartilhe com aquele que você ama. Compartilhe com aquele que você quer que seja despertado. E que Deus abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores.